Cidade de Nuremberg, Alemanha, berço de um dos mistérios mais enigmáticos já divulgados na história da Europa. Em um mundo marcado pela visão de que havia um modelo de civilização e de desenvolvimento a ser alcançado, a história do homem que veremos a seguir provocou para sempre todos os padrões e conceitos que um dia chamamos de ideal. Essa é a sua história, ou ao menos a que nos foi contada. Tudo começou com um garoto de aproximadamente 16 anos. Sua primeira aparição no mundo civilizado foi em uma praça de Nuremberg, na Alemanha, no ano de 1828. O jovem se encontrava com roupas amassadas, um livro de orações e com uma carta na mão. Depois de passar o dia todo em pé e parado em uma única posição, um jovem trabalhador tentou falar com ele. Então percebeu que havia algo de errado com o garoto. Ele não dizia nada além das palavras "quero ser cavaleiro". Após ser levado ao capitão da cidade, sua carta então foi lida. Nela dizia que seu nome era Kaspar Hauser, que nascera no ano de 1812 e que, além de não saber falar e andar, o garoto viveu sua vida inteira em um calabouço, não tendo nunca tido contato com outro ser humano. As autoridades da época então o levaram para um abrigo, onde recebeu todo o cuidado necessário que precisava. Perguntas começaram a ser feitas. Quem o trouxe aqui? De onde vem esse homem? De que família ele pertence? Será ele um herdeiro de alguma pessoa importante? Estamos diante de um monstro? Logo se percebeu que Kaspar Hauser não sabia de fato todos os aspectos da comunicação humana. Kaspar não sabia falar e nem entender aquilo que todos diziam. Não conhecia o significado das expressões e nem dos gestos humanos. A única coisa que se pôde compreender da realidade de Kaspar Hauser era que o garoto se sentia mais livre e confortável quando estava dentro de um quarto fechado. Mas uma coisa deve ser levada em consideração aqui. O fato de Kaspar Hauser ter aparecido de repente em uma cidadezinha da Alemanha fez com que chamasse a atenção de todas as pessoas e autoridades do local. O garoto parecia um menino dentro de um corpo adolescente. Seu comportamento estranho para os padrões socioculturais estabelecidos causava um misto de espanto e interesse. Era visto como um garoto selvagem, apesar de demonstrar ser dócil, simples e gentil. Possuía algumas habilidades peculiares e interessantes. Kaspar Hauser conseguia enxergar muito bem de longe no escuro e sabia tratar muito bem os animais, principalmente os pássaros, mas ao mesmo tempo tinha medo de galinhas e fugia delas aterrorizado. Bom, uma época marcada pela perspectiva positivista, evolucionista e desenvolvimentista. A visão de que havia um modelo de civilização e de desenvolvimento a ser alcançado, tanto pelos homens e mulheres como pelas sociedades, estava em seu auge. Todos aqueles que não correspondiam ao protótipo do homem civilizado eram classificados como primitivos, atrasados e deveriam ser ajudados a alcançar graus mais avançados na escala de desenvolvimento e evolução. E é dentro dessa visão de mundo que Kaspar Hauser será socializado. Ou quase isso. Acolhido na casa de um professor que se ocupou de iniciar sua socialização, Kaspar Hauser começou a ter seu primeiro contato com o mundo externo, após 16 anos de atraso. O primeiro fator que foi levado em consideração foi a linguagem e compreensão das coisas, mas Kaspar conseguiu aprender boa parte da comunicação verbal humana, e ao longo de 2 anos conseguiu se expressar melhor e ter uma comunicação básica com outros seres humanos. Kaspar Hauser tornou-se uma espécie de atração por sua história de vida peculiar. Todas as pessoas da cidade queriam vê-lo. O jovem garoto era visto como um milagre, uma pessoa totalmente fora do comum e do esperado. De alguma forma, seu modo de lidar com o mundo era totalmente único, e isso se tornou um problema. Kaspar não compreendia o significado das coisas, como por exemplo o fogo. O garoto não sabia que ao entrar em contato com o fogo, sua pele se queimava. Ele não sabia o que significava dor e nem mesmo a própria tristeza. Era como se ele viesse de outro mundo, excluído das normas e costumes sociais, históricos e culturais do lugar aonde passou a viver. Kaspar Hauser passou a conviver com outras pessoas, aprendendo seus costumes, e ele os reproduzia de forma totalmente habitual. Kaspar Hauser tentava entender como as outras pessoas conseguiam entender tudo o que ele não era capaz. O jovem foi recebido por diversas pessoas da alta sociedade da época, que tinham bastante interesse em conhecer sua história, mas nem mesmo ele próprio sabia dizer. Kaspar viveu alguns anos sendo socializado e tendo contato com outras pessoas. Aprendeu a ler, a escrever, a falar e até mesmo aprender a tocar um pouco de piano, segundo os estudos. Porém, um ano depois de ter chegado a Nuremberg,
Kaspar Hauser foi ferido e recebeu um grande corte na fronte. E em dezembro de 1833, recebeu outro ferimento, e dessa vez lhe seria fatal. O responsável por sua morte nunca foi descoberto. Muito se fala sobre o enigma de Kaspar Hauser, um mistério que nunca foi desvendado. Estudos sugerem que o fato de Kaspar Hauser ter ficado aprisionado durante muito tempo fez com que seu cérebro não se desenvolvesse conforme o esperado a um padrão de desenvolvimento neurológico. Existem histórias de que seu cérebro foi analisado após a sua morte e que foram encontradas algumas deformidades, principalmente no que se refere aos locais mais responsáveis pela linguagem e compreensão do mundo. Mas o que me chama a atenção no caso de Kaspar Hauser, e essa é uma visão compartilhada de estudos psicossociais, é a questão do isolamento social. A socialização é atualmente um processo natural pela qual passamos quando vivemos em um mundo civilizado. Nós aprendemos a nos comunicar em uma determinada língua, além de internalizar determinados padrões de comportamentos baseados na cultura em que fomos criados. O lado bom da socialização é que nos permite compreender os outros ao nosso redor. Afinal, falamos uma mesma língua, compartilhamos conhecimentos e experiências. E o lado ruim disso é que se por um acaso não passarmos por todo esse processo, o mundo ao nosso redor pode ser totalmente desconexo com nossa própria realidade. Além de que tendemos naturalmente a ser vistos como um indivíduo diferente, e isso pode se tornar um grande problema. Tudo o que enxergamos passa por um certo filtro social, histórico e cultural. Ou seja, ao enxergar uma vaca, nossos conceitos já internalizados serão bem diferentes dos conceitos de uma outra pessoa que vive na Índia, por exemplo. E quando falamos sobre Kaspar Hauser, estamos falando justamente de uma pessoa que possuía uma realidade totalmente diferente dos moldes do mundo em que vivia. E sim, Kaspar Hauser aprendeu a falar, a ler e a andar, mas isso fez com que ele internalizasse todo o conceito de mundo que existia em sua época? O filme O Enigma de Kaspar Hauser nos traz esse questionamento, nos mostrando que mesmo que Kaspar Hauser soubesse se comunicar de forma razoável, o garoto não possuía esse filtro histórico-social que todos possuíam. Estamos falando de uma pessoa que não passou por um processo de internalização de estereótipos. Kaspar Hauser vive em seu próprio mundo, com sua própria noção de realidade. E isso faz com que ele se sinta distante e confuso. O jovem sente medo e fica apavorado com o mundo ao seu redor, e aos poucos vai percebendo que o mundo em que vive não lhe pertence. Kaspar é tratado como um ser anormal, uma abominação do mundo. Ele não compreende a cultura e nem mesmo a noção de Deus, como é mostrada no filme. Kaspar Hauser parece não entender as explicações que lhe dão. As pessoas o impõem todos os tipos de signos, na certeza de que compreenderá o insólito ambiente que o cerca. Como Kaspar Hauser poderia compreender o significado das palavras e que elas representam as coisas, se não passou por um processo de aprendizado e socialização necessários para que compreendesse a representatividade dos signos? A forma peculiar como ele percebia a realidade parecia suficiente para que fosse visto como diferente e estranho, o outro pela sociedade da época. Ele próprio se via como um estranho, deslocado, frágil e impotente diante de uma realidade que não conseguia compreender, pelo menos não da forma como esperava que ele compreendesse. Em virtude de não ter sido exposto a essa modelagem cultural, Kaspar Hauser era visto como um ser incompleto, como se tivesse sempre um déficit em relação aos outros. Teria Kaspar Hauser instrumental de reflexão internalizado para construir a compreensão da diferença? O fato é que muito se busca a respeito do enigma de Kaspar Hauser, como uma tentativa de tentar explicar a história de um garoto diferente de nós. É como se de alguma forma, ao entender o porquê Kaspar Hauser é diferente, nos dá a liberdade de vê-lo como um estranho, e nos isenta da responsabilidade de tratá-lo como uma outra pessoa, e isso sim é um problema. O caso de Kaspar Hauser serve para ilustrar o erro básico de uma organização social fundada sobre os princípios do racionalismo positivista. Isso nos mostra que a humanização do ser humano, entendida como socialização, não é uma decorrência biológica da espécie, mas consequência de um longo processo de aprendizagem social. Esse processo de aprendizagem faz com que o indivíduo se integre ao grupo em que nasceu, assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos. Participando de uma vida em sociedade, aprendendo suas normas, valores e costumes, o indivíduo está se socializando, reprimindo suas características instintivas e animais e desenvolvendo suas características sociais e culturais, fazendo assim a transição da natureza para a cultura. Kaspar Hauser nunca se transformou nesse animal de costumes. No máximo, ele poderia ser visto como domesticado pela sociedade da época.
E para alguém como Kaspar Hauser, que conseguia ouvir os gritos do próprio silêncio, talvez nunca pôde ser visto como normal. E eis a questão desse vídeo. O que é o normal? E alguma vez ele pôde existir? Vivemos uma vida de significados, moldando e aprendendo o que é certo e o que é errado, o que é normal e o que é monstruoso. E o ponto não é que abandonemos todos os nossos conceitos, já que a maioria nos dá sentido para viver, mas sim que possamos nos abrir para entender aquilo que não faz parte de nós, que busquemos compreender aqueles que estão na margem da normalidade internalizada por nossa própria existência. Nunca seremos iguais ou normais a um determinado padrão. Todos passamos por experiências, e essas mesmas nos moldam como indivíduo. E toda experiência é única, independente de como ela seja. E o certo não é julgar como monstruoso ou estranho aqueles que possuíram diferentes experiências do que nós, e sim entender que cada um passa por um processo. Muito se deduz que quem matou Kaspar Hauser foi seu próprio criador, visto que ele estava sofrendo diante de um mundo que não compreendia e que ao mesmo tempo não era compreendido. O fato é que esse mesmo mundo que não compreendia foi o mundo que tirou sua vida, e talvez essa vida foi tirada bem antes do dia de sua morte. Kaspar Hauser era totalmente diferente daqueles ao seu redor. E se hoje tendemos a julgar pessoas que são diferentes de nós, mesmo que essas pessoas passem pelo mesmo processo de socialização, imagine estar na pele de Kaspar Hauser. E apesar de sua existência ter sido confirmada, sua história será para sempre um mistério e uma lição.